Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Começando direto ao ponto aqui com uma matéria do Joe Rossignol, lá da MacRumors. Parece que o clima esquentou entre a Apple e o John Gruber do Daring Fireball. Ah, o Gruber, figura conhecida, né? O que aconteceu dessa vez? Então, parece que a Apple não curtiu muito umas críticas que ele fez em março. Lembra da WWDC de 2024? Aquelas promessas sobre a Siri? Lembro sim, tinha muita expectativa e, bom, nem tudo se concretizou como esperado, né? Exato. E o Gruber foi duro. Ele disse que a Apple vendeu uma história que não era verdade e que isso abalou a credibilidade da empresa. Pesado. Uau! Ele não costuma medir palavras. E qual foi a consequência disso agora na WWDC 2025? Bom, a consequência foi que, pela primeira vez desde 2015, não teve nenhum executivo da Apple no podcast ao vivo dele, o The Talk Show, que ele sempre faz depois da WWDC. Caramba, isso é grande. Em 2024 mesmo foram o Federighi, o Josiak e o Jean André, figuras de peso. Pois é, e o Gruber, ele disse que para ele foi uma vitória total, que reforça a independência dele como analista. Faz sentido. Do ponto de vista dele, ele mostra que não depende do acesso para manter a voz crítica. Mas ele também disse que foi uma grande perda para a Apple, que faz a empresa parecer, tipo, mesquinha, sabe? Que não aceita crítica. Olha, é uma faca de dois gumes, né? Mostra a sensibilidade da Apple a críticas negativas, mesmo de gente influente e que acompanha a marca há anos. E para não ficar sem entrevista, ele chamou a Joanna Stern, do Wall Street Journal. Uma alternativa de peso também. Sem dúvida. Mas a ausência da Apple ali, naquele palco específico, fala muito sobre essa dinâmica tensa entre as gigantes de tecnologia e a imprensa especializada que as cobre. Pegou mal para a imagem da Apple, eu acho. Ficou um climão, né? Bom, vamos mudar de assunto completamente. Forbes Brasil, matéria da redação deles. Certo. O que a Forbes trouxe? Uma lista, digamos. Ostentação. Os 6 smartphones mais caros já vendidos no Brasil, isso na data de ontem, 19 de junho de 2025. Opa! Curioso, quem lidera essa lista? Deixa eu adivinhar, algum iPhone super turbinado? Que nada. Surpreendentemente, o primeiro lugar é o Huawei Mate X-DT Ultimate Design. Prepara o bolso, R$ 32.999. 33 mil reais? Num celular. O que ele faz? Flutua. Quase. É o primeiro dobrável triplo do mundo. E dizem que é ultra fino, tipo 3,6 milímetros quando aberto. É tecnologia de ponta, mas o preço. Caramba! Dobrável triplo. E quem vem depois? Aí sim deve ter Apple e Samsung, né? Sim. Segundo lugar, Honor Magic V3 de 512 GB por R$ 19.999. Depois, iPhone 16 Pro Max de 1 TB por R$ 15.499. Quase 20 mil no Honor. Os dobráveis estão realmente dominando esse segmento de luxo. Totalmente. Aí vem o iPhone 16 Pro de 1 TB por R$ 14.299. O Samsung Galaxy Z Fold 6 de 1 TB por R$ 13.110. 13 mil no Fold 6 continua caro, mas perto dos outros parece até razoável. Que loucura. E fechando a lista, o Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB por R$ 9.899. O único abaixo dos 10 mil, mas ainda assim quase 10 mil reais, né? É muito dinheiro. Essa lista mostra claramente uma tendência, né? Uma demanda crescente por aparelhos super premium aqui no Brasil. Sim, e a matéria da Forbes aponta isso. Não são só ferramentas, viraram objetos de desejo tecnológico, símbolo de status mesmo. Exato. É a estratégia de posicionamento das marcas, Huawei e Honor, entrando forte nesse nicho de luxo, disputando com Apple e Samsung. É o mercado brasileiro de tecnologia mostrando essa faceta mais extravagante, digamos. Quem pode, pode, né? E falando em dobráveis e Honor, tem mais notícias sobre eles. Matéria do Andrew Romero no 95google.com. A Honor tá bem ativa ultimamente. O que tem de novo?
Eles estão provocando o lançamento do próximo dobrável deles, o Magic V5. E a promessa é ousada, ser o mais fino até agora. Mais fino ainda? O Magic V3 já era ridiculamente fino, coisa de 9,3 milímetros. Pouco mais grosso que um Pixel 9 normal. Difícil imaginar mais fino que isso de forma útil. Pois é, o teaser que eles soltaram mostra só uma lateralzinha assim, super fina mesmo. Mas não é só isso. Tem mais. O que eles estão destacando além da espessura? Inteligência artificial. A chamada fala em criar o smartphone de IA mais poderoso. E também falam de interconexão entre marcas e produtividade nível PC. Interessante. Então a briga não é só pela espessura, que já virou meio que uma obsessão nesse mercado de dobráveis. Estão colocando a IA como um grande diferencial também. Exatamente. A Honor quer superar a si mesma e, claro, a concorrência. A matéria menciona que eles miram diretamente o Galaxy Z Fold 7 da Samsung, que também está sendo anunciado como muito fino. É a guerra dos dobráveis super finos. É uma corrida clara pela miniaturização, mas com esse tempero de IA para agregar valor. A Honor está sendo agressiva na estratégia global. A data de lançamento, 2 de julho, provavelmente é na China primeiro, né? Provavelmente. A matéria diz que não tem previsão para os Estados Unidos, o que já é meio padrão para a Honor hoje em dia. Mas para o resto do mundo, eles vêm com força. É a Honor tentando se consolidar como líder em inovação nesse segmento, focando em design extremo e agora fortemente em IA. Vamos ver o que esse V5 entrega na prática. Com certeza. Agora, uma notícia que vem da Wall Tilt com informações da Reuters. Envolve a Apple de novo, mas do lado do hardware. Apple e hardware. Chips, imagino. Bingo! O Johnny Scrooge, que é um dos chefões de hardware lá na Apple, revelou os planos da empresa de usar a inteligência artificial para projetar os futuros chips deles. Uau! IA projetando chips. Isso é metalinguístico quase. Qual o objetivo disso? Aumentar a produtividade e, principalmente, conseguir lidar com a complexidade que não para de crescer no design de chips. Faz sentido, né? Fica cada vez mais difícil fazer na mão, digamos assim. Totalmente. Os chips estão ficando absurdamente complexos. E como eles pretendem fazer isso? Vão desenvolver a IA internamente ou usar ferramentas de fora? Pelo que o Scrooge disse, eles vão usar softwares avançados de EDA, que é a automação de design eletrônico. Empresas como Carias e Synopsys, que já estão integrando IA nessas ferramentas. Ele até mencionou que técnicas de IA generativa têm alto potencial para isso. Entendi. Então eles estão aproveitando os avanços da indústria de ferramentas de design, que já está incorporando IA. É um passo lógico, mas muito significativo. E tem um detalhe interessante na fala do Scrooge. Ele reforçou a filosofia da Apple de fazer grandes apostas sem ter um plano B. Deu um exemplo da transição dos Macs para o Apple Silicon em 2020, que foi um investimento total. Assim, a cultura do queimar as pontes para forçar o sucesso da nova direção é a cara da Apple. E ele está colocando o uso de IA no design de chips nesse mesmo patamar de aposta estratégica fundamental. Exato. É tipo, a IA não vai ser só um recurso rodando nos nossos produtos. Ela vai ser fundamental para criar os nossos produtos no nível mais básico, que é o chip. Isso pode acelerar brutalmente os ciclos de desenvolvimento de hardware e permitir designs ainda mais otimizados e complexos. É a Apple apostando alto de novo, sem rede de segurança como eles gostam. Impacto grande no futuro do hardware deles, com certeza. É o futuro chegando rápido mesmo. Agora, olha que curioso. Matéria do Giovanni Santa Rosa, no Tecnoblog, sobre IA e criatividade. Um paradoxo interessante. Paradoxo? Como assim? IA geralmente é vista como uma ferramenta para ajudar na criatividade, não? Sim, ajuda. Mas tem um porém. Estudos recentes sugerem que usar ferramentas como o ChatGPT para brainstorming ou escrita criativa pode até gerar ideias com notas mais altas em critérios como inovação e utilidade. Parece bom, é? Onde está o paradoxo? O paradoxo é que, apesar das notas individuais mais altas, essas ideias acabam sendo muito menos variadas e originais. Fica tudo meio parecido. Ah, entendi. A IA otimiza para um certo tipo de boa ideia, mas todo mundo usando a mesma ferramenta acaba convergindo para os mesmos resultados. Exatamente. Teve um estudo da Universidade da Pensilvânia, por exemplo, pediram para grupos terem ideias de presentes ou brinquedos.
O grupo que usou o ChatGPT teve ideias mais bem avaliadas, só que eram super similares entre si. Com similares. Tipo 94% de sobreposição conceitual. E teve até um caso de um brinquedo que apareceu várias vezes com o mesmíssimo nome, Build a Breeze Castle, algo como Castelo da Brisa de Montar. Bizarro, né? Nossa, realmente muito parecido. Quase um Ctrl+C, Ctrl+V de ideias. E o grupo que não usou IA? O grupo que usou busca na web normal teve ideias bem mais diversas, mais originais, embora talvez não tão polidas individualmente segundo os critérios. E teve outro estudo mencionado. Sim, um de universidades inglesas sobre escrita de microcontos. Mesma coisa, grupo com a ajuda da IA fez contos avaliados como mais criativos e bem escritos individualmente, mas muito mais parecidos entre si. Isso levanta uma preocupação séria, né? A matéria fala sobre o risco de perda da inovação coletiva. Se todo mundo depender demais dessas IAs, a gente pode acabar num mundo com soluções muito homogêneas, sem aquela variedade que impulsiona a verdadeira inovação disruptiva. É esse o ponto, um trade-off complicado. A IA te dá uma resposta boa, rápido, mas talvez te impeça de achar aquela ideia realmente diferente, fora da caixa. E se todo mundo usa, a caixa fica igual para todo mundo. O tal castelo da brisa de montar para todo lado. É uma nuance impospente no uso de IA em processos criativos. Ótimo para otimizar, talvez perigoso para diversificar em larga escala. Impacto grande para indústrias criativas e para a própria inovação tecnológica. Assunto para a gente ficar de olho. Com certeza. E agora vamos de foguetes. Notícia do The Verge, por Richard Lawler. Alerta de explosão na SpaceX. E, de novo, qual Starship foi dessa vez? E foi em voo. Dessa vez foi o protótipo Ship 36. E o curioso é que a explosão aconteceu na base de testes mesmo, lá em Starbase, no Texas. E foi antes de um teste de Static Fire. Antes do teste? Como assim? O que estavam fazendo? E estavam carregando o propelente na nave, preparando para o teste de ignição dos motores com ela presa no solo. E aí, bum, explodiu durante o abastecimento. Nossa, que estranho e perigoso. Alguém se machucou? A área estava segura? Felizmente não. A SpaceX já afirmou que a área estava isolada, todo o pessoal está seguro e não houve riscos para os moradores da região. Os bombeiros de Brownsville até foram chamados, mas parece que foi mais por protocolo. Menos mal. Mas é mais um contratempo para a Starship, né? Já tivemos aquelas explosões nos testes de voo 7, 8 e 9. Agora uma falha em solo antes mesmo de ligar os motores. Pois é. Esse era um protótipo da versão V2. A causa exata ainda não foi divulgada. A SpaceX está naquela filosofia de testar rápido, falhar rápido, aprender rápido, mas não deixa de ser um baque. Com certeza. Cada falha dessas, mesmo que faça parte do método deles, impacta o cronograma. O Elon Musk vive falando em lançamentos semanais da Starship em cerca de um ano, com a próxima versão, a V3. Mas essas explosões mostram que o caminho ainda é longo e cheio de desafios técnicos. É o preço do desenvolvimento acelerado, né? Testes de foguetes são inerentemente arriscados. Faz parte do show da SpaceX de certa forma, mas sempre preocupa. Exato. O importante é que ninguém se feriu e que eles consigam entender a causa para evitar que se repita. Mas mais um capítulo na saga da Starship. E da SpaceX para o e-commerce chinês na Europa. Notícia do The Register por Simon Sharwood. A Comissão Europeia está de olho no AliExpress. Opa! União Europeia e regulação de plataformas digitais. O que pegaram no AliExpress? A comissão concluiu de forma preliminar que o AliExpress, que é do grupo Alibaba, violou o Digital Services Act, o famoso DSA, a Lei de Serviços Digitais da União Europeia. Violação do DSA é coisa séria. Quais foram as falhas que eles identificaram? Várias coisas. Subestimação de riscos por terem poucos recursos para moderar produtos ilegais, sabe? Falha em aplicar as próprias políticas contra vendedores que ficam postando conteúdo ilegal repetidamente. Entendi. Problemas na moderação tanto reativa quanto proativa. Isso, e também apontaram falhas sistêmicas nos sistemas de moderação proativa, que permitiram manipulação. Basicamente, o sistema não estava dando conta de barrar coisas erradas de forma eficaz. E qual foi a resposta do AliExpress? Vão contestar ou vão se ajustar?
Pelo jeito, vão tentar se ajustar. A matéria diz que o AliExpress se comprometeu a melhorar o monitoramento de produtos ilegais, tipo medicamentos, suplementos proibidos, material adulto. Também prometeram combater links ocultos, rastrear melhor os vendedores, aumentar a transparência de anúncios e recomendações. É uma lista grande de compromissos. E vão ter que fornecer dados para pesquisadores também, né? Para auditoria independente. Exatamente. A Comissão Europeia vai ficar monitorando para ver se eles cumprem. E se não cumprirem? Aí a multa vem. E pelo DSA pode ser pesada, né? Pesadíssima. Pode chegar a 6% do faturamento global anual da empresa. Imagina o tamanho disso para o Alibaba. É um valor que dói em qualquer gigante. E isso vem num momento que não é dos melhores para o Alibaba internacionalmente, né? As operações fora da China já estavam meio deficitárias. Sim, e ainda tem a pressão das tarifas do governo Trump nos Estados Unidos, possíveis dificuldades aqui na Europa agora com o DSA e, ao mesmo tempo, a China pressionando por expansão internacional. É um cenário bem complexo para eles. Sem dúvida. A União Europeia mostrando os dentes com o DSA. O impacto regulatório nos negócios de e-commerce chineses na Europa vai ser significativo. E essa interação com as políticas dos Estados Unidos e da própria China torna tudo ainda mais delicado. Vamos ver como o AliExpress navega nisso. É um abacaxi tanto para eles descascarem. Agora, vamos trazer a conversa de volta para o Brasil. Uma análise do Tecmundo, assinada por Thiago Ayub. E o tom é bem crítico. Crítico sobre o que exatamente? Tecnologia no Brasil? Sobre a nossa capacidade de atrair data centers especializados em inteligência artificial. O artigo argumenta que, apesar do otimismo e dos planos do governo, como o Plano Nacional de Data Centers, o Ray Data, o Brasil está ficando fora dessa corrida. Mas nós temos vários data centers no Brasil, não? De grandes empresas, inclusive. Sim, mas aí o artigo faz uma distinção importante. Existem os data centers gerais, digamos, que geralmente operam abaixo de 100 megawatts. O Brasil tem desses. O que falta, segundo o autor, são os data centers gigantescos, focados em IA, que precisam de mais de 100 megawatts. Esses são outra categoria. Entendi. Data centers de hiperescala voltados para IA. E por que o Brasil estaria ficando para trás nessa área específica? O artigo aponta os motivos. Aponta vários: custo, conectividade e principalmente segurança. No custo, ele diz que as isenções do Redata são limitadas e o famoso custo Brasil continua pesando fora do plano com impostos altos, tipo a recente taxa das blusinhas de 92% sobre importados, que afeta equipamentos. O custo Brasil, sempre ele. E conectividade, temos bons cabos submarinos chegando, né? Principalmente em Fortaleza. Temos, mas aí entra um dilema. A melhor conectividade está na costa, mas a energia mais barata e abundante, a hidrelétrica, está mais no interior. Conciliar as duas coisas é um desafio. Faz sentido. Mas você disse que o principal problema apontado é a segurança. Que tipo de segurança? Todos os tipos, segundo o artigo. Primeiro, a falta de confiança em promessas de infraestrutura do governo. Ele cita exemplos como o Angra 3, obras da Copa de 2014 inacabadas. Gera uma desconfiança sobre a capacidade de entregar energia estável e suficiente. O histórico não ajuda muito nesse ponto. E piora. O artigo fala de insegurança física mesmo. Chega a mencionar o narco-estado controlando ou taxando serviços de telecomunicações em áreas estratégicas, como Ceará, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. Isso, para um data center, é impensável. Nossa, isso é muito grave. Afeta diretamente a viabilidade e a segurança física de uma instalação crítica com um data center de IA. E, para completar, a insegurança jurídica e regulatória. Ele critica a Anatel por insistir na ideia do fair share, o pedágio na internet que as teles querem cobrar das Big Techs, e também a decisão do STF de derrubar o artigo 19 do Marco Civil, o que poderia responsabilizar plataformas por conteúdo gerado por IA ou usuários. É um combo de instabilidades, né? Energética, física, jurídica, regulatória. Isso realmente afugenta investimentos de longo prazo e altíssimo valor como um data center de IA. Exato. O artigo até cita o exemplo do Google, que optou por Chile e Uruguai para construir seus data centers próprios aqui no Hemisfério Sul, mesmo o Brasil sendo um mercado muito maior para eles. É um sinal. Um sinal bem claro. A conclusão do artigo deve ser pessimista, então. Bem
pessimista. Diz que o Brasil precisaria de décadas de estabilidade e segurança jurídica para se tornar competitivo nessa área. É uma análise dura que joga um balde de água fria no otimismo oficial. É, uma análise que expõe a complexidade da situação. Não basta ter mercado consumidor ou cabos submarinos. Grandes investimentos em infraestrutura de IA exigem um ambiente de negócios muito mais estável e previsível do que o Brasil oferece hoje, infelizmente. O buraco é mais embaixo. Pois é, um cenário complicado. Mudando de áreas agora, vamos para o espaço. Literalmente. Notícia do The Register, por Ian Thompson. Uma startup chamada Varda Space Industries conseguiu algo inédito. Varda Space. Já ouvi falar. Eles querem fazer fábricas no espaço, não é isso? Exatamente. O objetivo deles é criar fábricas em órbita para produzir materiais que se beneficiam da microgravidade, como produtos farmacêuticos de alta pureza, por exemplo. Uma ideia ambiciosa. E o que eles conseguiram de inédito? Eles receberam a primeira licença da FAA, que é o órgão de aviação dos Estados Unidos, sob uma nova regra chamada Part 450. Essa licença é para reentrada na atmosfera de espaçonaves comerciais não tripuladas e vale até 2028. Opa! Isso é um marco regulatório importante. O que essa licença permite na prática? Agiliza as coisas para eles? Agiliza o muito. Significa que eles não vão precisar pedir aprovação caso a caso para cada missão de reentrada, desde que operem dentro do perfil que foi autorizado na licença. Facilita demais o planejamento e a frequência das missões. Excelente para eles. Torna o modelo de negócios mais viável. Eles já têm missões planejadas com essa nova licença? Sim, a próxima missão, que deve acontecer em breve, vai usar uma espaçonave deles chamada Winnebago, de uns 300 quilos, que vai passar meses em órbita fabricando coisas. E depois, a cápsula com o material volta para a Terra usando essa licença. Interessante. Eles já fizeram missões antes, né? Para testar a tecnologia. Já fizeram 3 missões. Uma delas conseguiu cristalizar ritonavir, que é um medicamento anti-AIDS, lá no espaço. As outras 2 levaram cargas da Força Aérea dos Estados Unidos para testar os efeitos da reentrada em altíssima velocidade, tipo Mach 25, e sistemas de navegação hipersônico. Então eles já têm experiência e parcerias importantes, inclusive com o governo americano, e a tecnologia de reentrada é deles. As próximas missões vão usar uma cápsula de reentrada própria da Varda, mas que usa um escudo térmico desenvolvido pela NASA. É uma combinação de tecnologia. A visão deles é ambiciosa. Querem fazer reentradas diárias no futuro. Reentradas diárias. É um futuro de manufatura espacial bem movimentado. Essa licença da FAA é um passo crucial para viabilizar essa visão. Mostra que o ambiente regulatório nos Estados Unidos está se adaptando para essa nova economia espacial comercial. É o futuro da manufatura chegando, talvez mais rápido do que a gente imagina. E para fechar nossa rodada de hoje, voltamos para a Microsoft. Outra notícia do The Register, também do Simon Sherwood. Microsoft de novo? O que eles aprontaram agora? Algo com Windows, imagino. Sim, Windows, mas na nuvem. Eles estão testando em preview um serviço novo chamado Windows 365 Reserve. Windows 365 Reserve. O que seria isso? Um Windows 365 com mais recursos? Não exatamente. A ideia é ser um PC na nuvem, de reserva, pré-configurado, pronto para você usar instantaneamente se o seu PC físico principal der pau, quebrar, for roubado, sei lá, uma emergência. Ah, interessante. Um plano B na nuvem para o seu desktop. Como funcionaria o acesso? Você acessa na hora pelo Windows App ou até pelo navegador. Ele já vem com os aplicativos do Microsoft 365, políticas de segurança configuradas, sincronização via OneDrive e até aplicativos corporativos que a empresa pode pré-carregar. Tudo pronto para continuar trabalhando. Parece prático para cenários de continuidade de negócios ou recuperação de desastres pessoais, digamos assim. E como é o gerenciamento disso? Integrado com as ferramentas da Microsoft? Sim, totalmente integrado ao Microsoft Intune, para facilitar a gestão pelas equipes de TI das empresas. E tem alguma limitação nesse serviço? É pago como? Por enquanto, no Preview, ele oferece 10 dias de uso por ano. Podem ser contínuos ou divididos, tipo usa 2 dias aqui, 3 ali. O preço final ainda não foi divulgado, está em teste. 10 dias por ano. É realmente para emergências pontuais, não para uso contínuo.
E teve mais alguma novidade relacionada ao Windows 365? Teve sim. Eles reforçaram a segurança padrão dos Cloud PCs normais, desabilitando redirecionamentos de USB e área de transferência por padrão e adicionando segurança baseada em virtualização, VBS. Melhorias importantes na segurança. E também lançaram um preview privado de outra coisa, o Windows 365 Cloud Apps. A ideia aqui é dar acesso seguro só a aplicativos específicos hospedados na nuvem, sem precisar dar um Cloud PC completo para cada usuário. Bom para trabalhadores sazonais, remotos, que só usam um app específico. Ah, isso é interessante. Virtualização de aplicativos, não só do desktop inteiro. Mais flexível e potencialmente mais barato para certos casos de uso. Exato. E ainda melhoraram o cliente do Windows 365 Link, com um Connection Center, suporte a múltiplos monitores e login via NFC. A Microsoft está claramente investindo pesado para expandir o mercado de PCs virtuais, o DaaS, Desktop as a Service, e VDI, Virtual Desktop Infrastructure. O Reserve e o Cloud Apps são tentativas de tornar essa tecnologia mais acessível, mais prática e útil para além dos nichos tradicionais. Querem levar a virtualização para o mainstream. Parece que sim. É a nuvem chegando cada vez mais perto do nosso dia a dia de trabalho, até como um plano B para o nosso computador físico. Bem interessante essa movimentação. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece. Deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!